Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos alcançar, nos beneficiar a todos. Eu agradeço sinceramente pela oportunidade que você me confere de compartilhar com vocês algumas ideias. Desde os meus 14 anos, eu venho estudando a doutrina espírita e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões. De certa forma, talvez seria até mesmo um desabafo. No meio de tanta ignorância, e esta ignorância que me refiro é a minha, eu sempre abracei o propósito de aprender, a cada dia aprender um pouco mais. E eu pude aprender com a doutrina espírita um alicerce que me proporciona na vida êxito, não financeiro, mas êxito do ponto de vista do equilíbrio físico, psíquico e emocional. A mensagem do Evangelho para mim é tão brilhante que desde os 14 anos, mesmo no meio de tanta ignorância, repito, esta ignorância a que me refiro é a minha própria. Eu decidi compartilhar com os meus irmãos aquilo que eu ia aprendendo no transcorrer do tempo, a doutrina espírita. O ano passado era muito difícil nós compartilharmos as nossas ideias, envolvendo um momento decisivo da nossa existência aqui no Brasil, aqui na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Às vezes nós delegamos a Deus o destino até mesmo das nossas vidas e também delegamos a Deus o destino de nossa nação. E muito embora às vezes estudemos bastante a doutrina espírita, quantas e quantas vezes ao estudarmos livros como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, quantos ensinamentos a doutrina espírita, os amigos espirituais nos presenteia, sempre despertando para a nossa necessidade de aprender e de divulgar o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente aufere no estudo da doutrina espírita. E a gente sempre defendeu aqui o nosso trabalho de procurar conhecer também as demais ciências do ramo do conhecimento, as demais filosofias, estudar até mesmo o catecismo católico, procurar entender um pouco mais a respeito das demais instituições religiosas, porque nós desfrutamos de inúmeras oportunidades de aprender. Quando eu era adolescente, eu tive um amigo que me ajudou bastante com a seguinte advertência. Ele disse: você quer conhecer e aprofundar mais a doutrina espírita? Não esqueça de ler também o livro daqueles que criticam a doutrina espírita. Dê atenção àquilo que eles defendem, dê atenção às teses, às críticas apontadas a nós, e você irá aprender cada vez mais. E não resta dúvida que quando nós lemos, damos atenção àqueles que nos criticam, nós iremos cada vez mais valorizar a doutrina espírita, estudando e estudando. Nós temos uma tendência à idolatria. Por exemplo, nesse livro aqui, nesse livro Missionários da Luz, no último capítulo, intitulado A Deus, nós recebemos uma advertência da espiritualidade quanto ao nosso descuido, à nossa invigilância atinente à idolatria. Nós precisamos perceber que todos nós herdamos do nosso Pai, e a gente sempre repete isso aqui no nosso canal, que nós recebemos do nosso Pai uma herança divina, recursos infinitos para a nossa ascensão espiritual, e que nós devemos usar os nossos recursos para o nosso próprio desenvolvimento. E às vezes nós nos perdemos. Às vezes nós idolatramos pessoas, mas não valorizamos a leitura de livros como Missionários da Luz,
livros como Há 2000 anos, ensinamentos que a espiritualidade vem trazendo para nós e nós devíamos estudar cada vez mais. E eu quero hoje me dirigir a vocês, especialmente aqueles que estão diante de uma instituição espírita. Muito zelo. Eu penso que grande parte dos presidentes de casa espírita e aqueles que dirigem uma instituição espírita, eles estão se acovardando. Às vezes por um excesso de cuidado. Por várias vezes nós falamos aqui a respeito de política, mas quando nós falamos em política, nós não estamos falando às pessoas, muito menos a política partidária. Nós estamos falando sobre cidadania, no tocante ao nosso dever como cidadão no dia a dia, e que nós seremos cobrados, sobretudo, pelo conhecimento que a gente aufere da espiritualidade maior. E o ano passado mesmo nós levantamos, nós abraçamos uma candidatura, não porque aquele candidato fosse um santo. Não, nós sabemos que aquela pessoa, aquele candidato, ele como nós tem inúmeros defeitos. Ele cometeu inúmeros equívocos, mas analisando o seu mandato, o seu trabalho, o período em que ele governou, nós percebemos uma coerência do ponto de vista de atividade como presidente da República. E às vezes as pessoas, de um lado, elas querem idolatrar esta ou aquela pessoa, levanta a bandeira de uma pessoa somente quando ela se mostra imaculada, e também nós acusamos as pessoas porque elas apresentam alguns equívocos ou até mesmo cometem erros inerentes a toda atividade humana. E nós perdemos a oportunidade. Quando nós assumimos um lado no ano passado, convidando as pessoas para refletirem sobre um ato político muito importante, que, por exemplo, é o voto. Quantos conhecimentos a gente adquire na doutrina espírita? Quantos? Inúmeros. Certamente você que é espírita, você que é presidente de uma casa espírita, você que dirige uma casa espírita, você já leu o Livro dos Espíritos, não é mesmo? Você já leu inúmeros livros. E, por exemplo, nós estamos terminando o estudo lá na nossa casa espírita, onde a gente trabalha, nós estamos terminando o estudo do livro Missionários da Luz. E hoje nós vamos começar o estudo do último capítulo. E quem é espírita, fazendo uma retrospectiva deste livro, nós vamos perceber que, por exemplo, inúmeros ensinamentos a respeito até mesmo da importância da vida humana, do crime que é matar alguém que está no ventre materno, né? Aqui a gente percebe lições memoráveis sobre a reencarnação de Sigismundo, né? Então nós aqui oferimos inúmeros ensinamentos. Agora, quantos e quantos irmãos nossos espíritas que defenderam a candidatura daquele que sempre, a não ser que eles não se deram ao cuidado de estudar a vida pregressa do candidato, mas sempre defenderam, talvez não de forma ostensiva, mas de forma dissimulada. Quantos e quantos aqueles que receberam votos até mesmo de espíritas, eles, no transcorrer da sua vida política, eles defenderam sempre a postura, talvez não de forma ostensiva, mas de forma dissimulada, a conduta criminosa de matar uma criança no próprio ventre. E aqui nós aprendemos com a espiritualidade maior. Aliás, quem estuda a doutrina espírita percebe que matar uma criança no ventre materno, matar é crime. Você talvez possa dizer que se trata de uma matéria de saúde pública, interesse social. Será mesmo? Nós aprendemos com a espiritualidade maior que matar uma criança inocente, inofensiva, melhor dizendo, dentro do ventre materno. E nós percebemos que a primeira decisão que eles tomaram
nesta atual administração foi o quê? Facilitar o quê? A matança de irmãos nossos que estão no ventre. Talvez você aí, negligente quanto a assuntos políticos, talvez você, até mesmo para atender interesses imediatos aqui na Terra, talvez você, pelo fato de não gostar muito da forma rude pela qual o anterior presidente ele se manifestava, mas você teve o cuidado de analisar todo o mandato dele, o governo? Em qual momento ele criou embaraço para a manifestação do pensamento? Em qual momento da sua existência, aqui como presidente, ele procurou cercear o jornalismo aqui no Brasil? Agora, quem acompanha o mandato, quem acompanhou o governo dele, pôde perceber que em nenhum momento ele defendeu a matança de criança no ventre materno. Ao contrário, ele empreendeu todos os esforços para que o direito da criança, o nascituro, ele fosse preservado. Muito embora enfrentando interesses de servidores públicos que ali estão escondidos a serviço de interesses criminosos. Certamente você não sabe porque você nunca acompanhou. E talvez você, como espírita, como dirigente, talvez você ainda alimenta a ideia de que o nosso representante deve ser um santo encarnado, uma pessoa imaculada. De certa forma, ainda somos idolatras. Nós abraçamos a idolatria. Bom, nós estamos aqui no planeta Terra e penso que a instituição espírita, o centro espírita, é um local onde nós recebemos as pessoas para consolar, para atender, para aliviar o sofrimento, mas nós não podemos esquecer que uma casa espírita é um local de esclarecimento, é uma escola. Nós não podemos esquecer que nós não podemos apoiar aquela pessoa no exercício de um mandato público, aquela que abraça ideias criminosas. Mas tudo bem. Em nome do discurso que eles falam, né? Discurso de ódio, eles procuraram e estão conseguindo nos calar. Agora, recentemente até mesmo uma palestra numa casa espírita aqui em Uberaba, em que era transmitida via rede social, ela caiu simplesmente porque nós estávamos esclarecendo as pessoas. Dizendo que, por exemplo, agora, aqui no Brasil, quantas pessoas falam que no Brasil não existe guerra, o Brasil é uma terra abençoada, que hoje nós temos liberdade de expressar o nosso pensamento, que nós temos liberdade de crença, será e até quando? Agora, neste momento, quantas pessoas estão sofrendo lá na Ucrânia, na Rússia, estão sofrendo a perda, a morte dentro da sua casa por conta de decisões desvairadas daqueles que, em alguns casos, nós escolhemos. Eu vou persistir, não é mesmo? Eu vou persistir no intuito de tentar esclarecer, deixando bem claro que o nosso propósito aqui não é defender as pessoas, muito menos partido político, partidário, não. O nosso objetivo aqui é esclarecer, não é mesmo? É esclarecer, é convidar você a refletir. Nós aprendemos na doutrina espírita que o pior ditador é nosso irmão. Nós, na doutrina espírita, e somente na doutrina espírita, penso que nós aprendemos que, por exemplo, aquele fascista ou aquele nazista, ele também é nosso irmão. Aqui, o nosso pronunciamento não é contra irmãos nossos pecadores. Nós não alimentamos o ódio contra esta ou aquela pessoa, não. Nós estamos aqui convidando a você a ter lucidez em exercer uma função pública, a ser um excelente e ético advogado, um excelente magistrado, um digníssimo
ilibado promotor de justiça, um oficial de justiça cumpridor dos seus deveres, não da defesa de um partido, de uma pessoa, não. Só que agora nós estamos aí na iminência de uma aprovação criminosa de uma matança de alguém que não tem voz para se defender. E nós, como espíritas, nós sabemos que um dia, certamente, nós iremos reencarnar. E nós percebemos ao estudar esses livros, desde o nosso lar. Vocês lembram aquela irmã nossa que tentou adentrar indevidamente na colônia Nosso Lar? Que ela havia praticado inúmeros crimes, matando crianças no ventre materno? Quantos ensinamentos aqui neste livro, a importância da reencarnação. Aqui um capítulo intitulado Fracasso, salvo engano, Fracasso, capítulo, lição de número 15, em que a espiritualidade, muito embora às vezes se esforce bastante para que nós não interrompamos a vida de uma criança no ventre materno, a gente não só às vezes comete esse crime, mas vota naquele que defende essa bandeira, ostensiva ou de forma camuflada. Nós temos uma responsabilidade muito grande e penso que o nosso trabalho de esclarecimento só tem motivo quando nós temos coragem de levar aquilo que é essencial, porque para nós não existe narrativa, existem fatos e existe a verdade. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não pensemos que Jesus Cristo viveu aqui na Terra como hoje nós vivemos, trafegando ou caminhando por uma via pública asfaltada. Não, ele pisava na areia, ele se submetia a um sol quente que queimava sua pele, ele enfrentou irmãos nossos que abusavam do poder, aqueles que eram instrumentos de desvio da finalidade do exercício do poder público. Agora, se nós preferimos continuar de forma confortável em nossa ociosidade ou negligência, é problema nosso. Mas nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.